Pessoal, todos sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu e a Juliana, responsáveis aí pela Academia E-Comics, iremos trazer aí uma sequência de webinários para vocês, de dúvidas recorrentes, de problemas, de suporte. Aqui nos aciona assim direto, Bruna, uma dúvida sobre drawback, os clientes que mandam mensagem, o pessoal da consultoria internamente. Então, assim, a gente tem como foco de trazer esses webinários, para estar ajudando internamente e também os nossos clientes, tá. Hoje nós não estamos com a presença da área de produto, mas acredito que os próximos o pessoal também vai entrar. Estamos trazendo aí uma especialista, que é a Ju, ela conhece muito de drawback, já fez várias implementações em clientes e fora da NSI também, ela já atuava com drawback. Hoje o nosso foco, a gente vai falar sobre administração de ato concessório, vinculações de importação no suspensão, a vinculação da exportação no suspensão e vinculações de reposição no MOI, no drawback isenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, eu vou estar lendo as perguntas para vocês. Se tiver sugestões de novos temas, que a gente não consegue abrir muito, o módulo completo do drawback num webinar de 1 hora e 30 minutos, mas aí se vocês tiverem novas sugestões de temas, podem também escrever para a gente aqui, a gente vai estar lendo todas as mensagens e a gente vai seguir aí para os nossos próximos webinários. Sempre iremos fazer então de dúvidas recorrentes, né, ou de assuntos aí polêmicos que tá, como diz a Angélica aí, a bola da vez, né? E, e também os nossos webinários voltados para os pets. São aí os informativos que o pessoal de produto disponibiliza para todos os nossos clientes, com alguma correção, melhoria, nova funcionalidade. Então, convido a todos aí a assistirem os nossos webinários. É com você, Ju. Isso. Obrigada, Bru. Bem, bom dia, pessoal. Eu sou a Juliana. Como a Bru falou, eu trabalho com drawback já faz um tempo, né? Fiz em algumas implementações na NSI do módulo e também já trabalhei como analista de drawback especificamente e de regimes especiais. Sobre o que vamos falar hoje, né, eu tenho, algumas considerações. Eu vi que o pessoal está perguntando se vai ser gravado ou não. Sim, estamos gravando, e depois a nossa equipe de marketing vai disponibilizar o link para vocês. Então, para quem quiser compartilhar, reassistir de novo, com um pouco mais de calma, também vai conseguir. Eh Sobre o tema de hoje, né, que é a administração em si do ato de drawback dentro do e-comics. Então, algumas premissas que eu já vou salientar aqui para a gente não se perder no tema. Primeira coisa, eu estou mostrando num ambiente sem integração, é um ambiente standalone, então pode ser que tenha algumas diferenças dentro do ambiente de vocês em questão de integração. Tá. Então hoje a gente não vai falar de integração, mas a gente vai falar muito sobre como o core do e-comics atua, tá. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como o ambiente está de vocês, entre em contato com o suporte, tirem as dúvidas, que a gente vai estar aí também para apoiar. Outra premissa também, hoje a gente não vai falar sobre cadastros de drawback, a gente vai falar mais sobre a parte de controle mesmo e as vinculações. Se vocês quiserem, então coloquem no chat para a gente fazer também mais um webinar sobre os cadastros em si do módulo de drawback, que também é um assunto bem extenso, não daria para fazer com tudo, ok? Então, assim, para dar uma introdução sobre o tema, né? O drawback, ele tem as duas modalidades, tanto a suspensão como a isenção. O suspensão, ele é sobre o futuro que você vai fazer dos processos, então são processos de importação e exportação que você ainda vai gerar. E o isenção, você está dizendo para o governo: olha, eu já importei, exportei essa quantidade de produto e eu preciso fazer a reposição do meu estoque para poder continuar exportando.
Trabalhando em cima dessa premissa, o e-commerce ele atua de maneiras diferentes de acordo com a modalidade. Então hoje, agora, eu vou falar um pouquinho sobre como que o sistema faz a vinculação na importação do drawback suspensão. Então, aqui dentro do menu, né, a gente tem a parte de drawback, cadastros, ato concessório e simulação do plano. Vamos falar um pouquinho primeiro da importação, ok? Deixa eu pegar aqui o número do ato só para eu conseguir mostrar para vocês. Aqui. Então, aqui eu tenho um ato de suspensão, que ele já foi criado, tá tudo certinho aqui dentro dele. E o que é importante a gente lembrar dessa tela de simulação do plano? Ela é uma tela que vai te informar as quantidades que você tem para utilização no drawback. Então, aqui eu vou ter o número do item drawback, que é exatamente o número do drawback web. Então, no extrato do ato concessório, você vai ter um número, e aí você tem a NCM e a descrição do item. Esse número é o que define para o drawback web qual item que você está usando daquele ato. Então, essa informação ela é extremamente importante para que seja realizada a vinculação. Aí aqui a gente vai ter a informação dos componentes, né? Vai ter a NCM, o componente, caso seja componente, grupo, caso seja grupo. Vai ter a informação de peso líquido, quantidade prevista, quanto que você tem de LI já registrada, isso registrada no e-commerce, tá? Mais para frente eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa questão da LI, mas aqui são LIs registradas no e-commerce. O saldo e o saldo real e quantidade a abater. Para explicar um pouquinho das quantidades. Essa quantidade a abater, o que significa ela? Ah, Ju, eu tenho um processo que, por algum motivo, aí pode ser N motivos, eu tenho uma quantidade que eu não vou utilizar desse saldo de importação. É uma quantidade que o processo não vai não vai ser utilizado, eu não vou usar aquele saldo, eu não tenho ali registrado, eu não tenho carga no porto para vir. Mas eu quero que esse saldo seja desconsiderado, mas eu ainda tenho um saldo para consumir mesmo com essa quantidade. Então, vamos supor, eu cheguei à conclusão de que eu preciso trazer só 4 em vez de 5 para continuar com as minhas importações. Só que eu já sei que eu preciso trazer só esses 4. E eu não posso desativar porque eu ainda não terminei a importação desses 4. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu venho aqui em permite alteração, vou clicar aqui na quantidade a abater e coloco 1. No que eu colocar 1, o saldo real ele vai ser atualizado para 4. E aí você consegue travar aquela linha em específico para usar só os 4 que você quer. Isso é uma opção que tem para quando você ainda está fazendo a importação do item, mas você não vai usar a quantidade como um todo. Então, esse é uma das ferramentas que a gente tem para controle do ato concessório. Qual é a outra ferramenta? Vamos supor que, por algum motivo, uma das linhas aqui vão ser inativas. Eu não vou mais importar por elas. Quais são as opções que eu tenho? Eu posso colocar na quantidade a abater. Em vez de colocar 1, eu posso colocar 5. E o meu saldo real vai ser 0. É uma opção.
ou eu venho aqui e desflego o ativo. No momento que eu faço isso, o e-comics entende que essa linha não vai ser mais utilizada para importações. Ele não vai mais usar para vinculação, tá? O controle da importação, ele é feito, deixa eu só voltar aqui os valores. Ele é feito de maneiras diferentes de acordo com a modalidade, conforme eu comentei. Então, no drawback suspensão, ele vai se atentar muito à quantidade, seja a quantidade prevista, seja a quantidade, comercial ou a estatística. Uma vez que você colocou aqui dentro da quantidade a abater as informações, ele já vai fazer o cálculo para toda importação que vocês tiverem daquela linha. Ah, Ju, mas e o saldo no valor? Ele vai chegar a olhar? No suspensão, não. Ele só olha no isenção. No isenção, ele realmente vai olhar a quantidade e o valor. No suspensão não olha, porque assim, a gente tem a possibilidade de, como é futuro que estamos falando, a gente tem a possibilidade de ter uma variação desse valor. Então, o e-comics ele tem essa margem para você conseguir alterar. O drawback web não vai ter essa margem. A partir do momento que você está definindo o valor e a quantidade do item, o drawback web vai fazer essa trava. Ele não vai deixar você registrar a importação. Então, o que, que eu sempre recomendo para os clientes? Quando você vê que a quantidade do drawback suspensão está chegando muito perto do que é de saldo, é preciso revisar o ato nos valores também. Sempre revisem o ato. É extremamente importante no suspensão. Então, tenham um controle do quanto vocês vão realmente trazer. A gente sabe que a gente sabe, o governo sabe, que a variação pode existir. Então, não faz sentido vocês manterem sempre os mesmos valores desde o começo do ato concessório. Então, sempre que tiver qualquer alteração na previsão futura do drawback, é importante atualizar tanto o e-comics como o drawback web. Atualmente, a gente não tem uma integração que mande a informação do e-comics para o drawback web suspensão, né? Como não sei se todo mundo sabe, mas o sistema de drawback web suspensão, ele é um sistema mais antigo. Ele não foi atualizado que nem o drawback web isenção. Então, nessa parte, a gente não tem disponibilidade de nenhuma integração, porque o governo não oferece. Ah, Ju, mas e os famosos robozinhos, né? A Serpro está derrubando todos. Eles já deixaram bem claro que é uma conexão que não é segura, tanto para eles como para os clientes, e eles não vão liberar e vão começar a derrubar esses robôs. Então, infelizmente, é uma parte que tem que ser feita manual, tem que ser atualizada no drawback web e no e-comics para o saldo ser controlado corretamente, mas feito esse controle nos dois, o e-comics vai realmente seguir o que está sendo feito e vai seguir os valores que ele tem disponível ali, tá? Aliás, desculpa, as quantidades que ele tem disponível ali. Isso para o suspensão. Tô falando suspensão e isenção junto, porque como é a mesma tela, eu entendo que vai facilitar no entendimento, tá? Mas caso fique alguma dúvida, mandem no chat que no final a gente vai falar. Pro isenção, qual que é a diferença? Ele vai controlar a quantidade e o valor. Com esse controle da quantidade e do valor, você tem uma limitação maior, mas ao mesmo tempo o controle é maior também. Então, o que, que acontece? No isenção, como você está falando de processos históricos,
você tem já os valores, as quantidades, tudo certinho para trazer os itens de reposição. Então, a partir do momento, né, que aí é o cadastro do ato concessório de isenção, a partir do momento que você faz o PAF dentro do e-comics, manda a integração via XML da importação e da exportação, o próprio Drawback Web retorna dentro do site a planilha dos itens de reposição. Com essa planilha, hoje a gente já tem uma possibilidade de integração. Então, quais são as possibilidades que essa integração traz para a gente? Uma, a gente consegue puxar as informações que estão no Drawback Web para o e-comics para ficar tudo igual. E dois, caso tenha alguma alteração no ato concessório de valor, de item similar que precisa ser incluído, né, porque às vezes muda o código, o part number do item, né, e você precisa informar para o Drawback Web isso, você pode fazer essa alteração primeiro no e-comics, para depois subi-la no Drawback Web. Então, o e-comics ele gera o XML de alteração do ato concessório de isenção, só do isenção. Caso o cliente deseje fazer primeiro a alteração no Drawback Web isenção e depois subir para o e-comics, também existe essa possibilidade, porque uma vez que existe a planilha de itens de reposição, é possível subir via carga, esses itens de reposição. Mas tem que ter essa parte de fazer ainda manual, né? Tem a carga para ser feita. Então, sempre muito cuidado quando for fazer qualquer alteração dentro dos atos. Uma vez feito no Drawback Web isenção ou no Drawback Web suspensão, ele precisa refletir dentro do e-comics. Se ele não refletir, o e-comics não vai conseguir controlar os saldos corretamente. Então, aqui dentro dessa tela, a gente tem um controle aqui pro isenção de retificação do e-comics. Então, qualquer alteração que você faça dentro da descrição, NCM, quantidades ou valores do item, ele vai identificar que existe uma alteração a ser feita e vai flegar aqui nesse retificar Syscomex. Ah, Ju, eu fiz uma alteração na descrição, mas eu já tinha feito lá no Drawback Web. Eu consigo desflegar aqui? Não. Ele só vai ser desflegado a partir do momento que você gerar o arquivo de alteração do Syscomex. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho, só para a gente visualizar essa parte aqui do isenção também. Então, no menu Drawback Isenção, Syscomex, retificar ato concessório de isenção, a gente tem a opção de selecionar um ato concessório que a gente quer, ele vai salvar dentro de uma pasta escolhida, e vai gerar o XML de alteração. Então, depois que gerar aqui o arquivo, ele vai baixar para a máquina, vai avisar que fez o download com sucesso. Deixa eu só pegar aqui o arquivo. E aí ele vai gerar o arquivo XML da alteração. Então, a partir do momento que vocês
fazem essa correção dentro do e-comics, ele vai fazer o XML de acordo. Gerado o XML, voltando aqui, opa, deixa eu só voltar aqui. Voltando aqui para o e-comics, se eu atualizar essa tela aqui, deixa eu sair e entrar de novo. Ai, deixa eu entrar no ato certo, desculpa. Esqueci de trocar o número. Aqui. Aí ele vai desflegar aqui os itens, porque ele já entendeu que a transmissão foi feita. O que precisa tomar cuidado? Esse XML precisa subir para o Drawback Web. A gente não tem uma conexão direta que nem temos com o portal único, tá? Então não é possível transmitir direto do e-comics pro Drawback Web. Precisa ter a ação do usuário de entrar no Drawback Web e subir esse arquivo como uma carga pro Drawback Web, tá? Essa parte aqui da simulação do plano de importação, ela é muito importante durante todo o ato, precisa ser muito controlada e precisa ter todas as informações corretas com o Drawback Web. Eu sei que eu estou até parecendo um pouco insistente nisso, mas é um ponto muito importante, porque às vezes a gente tem algumas diferenças de saldo, mas na verdade é por causa da falta de atualização do e-comics, né? Acaba atualizando só de um lado, não atualiza do outro. Então é importante isso. Para a vinculação em si dos processos, quais são as premissas que a gente tem na importação? Então, do suspensão e do isenção, os dois são iguais. A gente vai ter as seguintes premissas. Primeiro, o ato tem que estar deferido dentro do e-comics. Então, aqui na parte de ato concessório cadastro, o ato concessório tem que estar com o status deferido, não pode estar com nenhum outro status. Todos os outros status, ele não vai permitir a vinculação, tá? Seja da importação, seja da exportação no suspensão, e no isenção não vai deixar vincular a importação. Outra premissa que temos, o ato ele tem que estar com vencimento, ok. Então, se o vencimento, por exemplo, fosse dia 28/8, eu já não de 2023, eu já não conseguiria vincular qualquer processo dentro desse ato concessório. Outra premissa, o ato precisa ter saldo. Então, aí que entra essa tela aqui de simulação do plano. Se eu não tiver saldo real aqui para vinculação da LI, ele não vai vincular também. Isso independe da modalidade do ato. O que muda entre as modalidades é a ordem de vinculação. Então, vamos supor o seguinte cenário: eu tenho um ato de isenção e um ato de suspensão. Os dois estão válidos naquele momento. Então, hoje, os dois estão válidos. O que o sistema vai fazer? Ele vai vincular primeiro no isenção. Por que ele vai vincular primeiro no isenção? Porque o isenção, a empresa não precisa fazer a comprovação através da exportação. Como no suspensão precisa fazer essa vinculação, o e-comics entende que ele sempre vai ter que vincular primeiro no isenção. Ah, Ju, mas
Por estratégia, eu entendo que precisa ser o suspensão primeiro. Como que eu faço? Existe a possibilidade da LI ser gerada manualmente, selecionando o ato que você quer. Mas já já eu vou mostrar para vocês como que funciona essa vinculação manual e como que funciona a vinculação automática, tá? Então é importante, ter esse controle de datas, de saldo, para o sistema realmente conseguir identificar os valores e datas que ele precisa considerar para o ato concessório. Então, de novo, foi feita a prorrogação do ato dentro do drawback web, já coloca no e-comics também. Porque às vezes, acaba deixando para depois ou acaba deixando para outro momento, fica diferente, e aí o e-comics não vai entender que existe ainda um ato válido. E aí é por isso que ele não vai fazer essa vinculação, ok? Da tela de simulação do plano é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como que é a parte de vinculação em si do ato concessório, que aí eu vou demonstrar realmente como funciona a parte que eu falei aqui das regrinhas para vincular. Ô Ju, Oi. só te interrompendo um pouquinho, na tela de ato concessório, nós temos uma data de encerramento, e é um Hum, ponto que as pessoas têm dúvida se deve preencher ou não, acho que vale a pena a gente destacar. verdade. Deixa eu pegar aqui o ato concessório de novo para gente falar dele. É uma data extremamente importante e realmente, a maioria dos clientes esquece dela. Então, assim, o ato concessório finalizou de vez. Você já fez tudo o que precisava ser feito nele, tanto no isenção como no suspensão isso, tá? Então, para o suspensão, você já conferiu se tinha nacionalização ou não? Você já importou e exportou tudo o que precisava? Está devidamente averbado? Você conferiu a comprovação? Então, as exportações batem com as importações, que estão de acordo com o laudo técnico que foi informado para o Drawback Web? Está tudo ok dentro desse ato concessório? Já foi finalizado e você enviou ele para baixa? Ou já foi baixado, ou a partir do momento que ele foi baixado dentro do Drawback Web, você pode colocar a data de encerramento aqui. Ah, Ju, mas é só quando for baixado? Olha, não precisa ser exatamente só quando for baixado. O que eu sempre recomendo é, finalizou os processos, já finalizou as nacionalizações, no caso do suspensão, coloca a data de encerramento. Informou essa data, ele não vai deixar você alterar mais nada dentro desse ato concessório e vai fixar aquela informação. Então, ele não vai mais vincular, ele não vai mais gerar novas nacionalizações, novas exportações, ele não vai fazer mais nada com aquele ato. É como se aquele ato não existisse mais para a vinculação, obviamente. Para dados históricos, relatórios, consultas, vai continuar aparecendo, tá? Mas o encerramento impede que qualquer alteração seja feita dentro dessa tela de ato concessório. Então, finalizou os processos, já finalizou as nacionalizações, pode colocar a data e, por exemplo, deixa aqui como em processamento de baixa, né, que é um status relativamente comum que tem do ato concessório. Caso o ato seja baixado sem pendência ou com pendência, é só tirar a data de encerramento e colocar o que precisa. Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês, por exemplo. Nesse ato aqui, eu vou colocar a data de hoje como data de encerramento e vou salvar. A partir do momento que eu salvar, vamos supor, eu quero voltar ele para deferido. Ele já vai me dar o aviso aqui embaixo na tela de que o campo está protegido. Então, eu não consigo mais alterar nada nesse ato. Então, ó, quer ver?
Se eu tentar alterar a emissão, ele não vai deixar. Se eu tentar alterar a descrição, ele não vai deixar. Ele não deixa alterar mais nada. Então, com essa trava, você garante que o ato vai estar congelado naquela data, tá? Eh, Ju, baixou o ato, o que que eu faço? Já tive o ok do, do governo para baixa do ato. Você clica aqui nesse botão para apagar essa data de encerramento e salva. Salvou, ele vai deixar você colocar a data que você quiser e salvar. É um controle extremamente simples, mas é uma trava muito importante, porque a partir do momento que você coloca essa trava, você garante que os dados estão íntegros para uma possível auditoria, seja interna ou externa, controle mesmo dos atos concessórios, né? Então, é extremamente importante colocar essa data de encerramento também. Mas é só no final do ato concessório mesmo, tá? Então, para finalizar o ato, quando, por exemplo, você tem um item que você já trouxe tudo na importação e outro não, aí usa a tela de simulação do plano. Não faz sentido usar a data de encerramento, porque você ainda vai trazer coisa dentro desse ato, você ainda vai utilizá-lo. Então não pode ser usado o encerramento, porque senão ele vai travar o ato inteiro, ok? Perfeito. Ju, antes de nós mudarmos de tema, nesta tela de ato concessório, em Hum, casos de prorrogações, que é uma pergunta do Guilherme. tá. Em casos de prorrogações, antigamente existia um protocolo, né, com data e vencimento, principalmente para o drawback isenção. Mas hoje em dia, até onde eu sei, caso for diferente, me corrijam, mas até onde eu sei, a prorrogação é automática. Então, a partir do momento que fez o drawback web, pode já colocar aqui, tá? Aqui na data de vencimento você vem e altera para o próximo ano, né? No caso desse exemplo aqui, ele ficaria até 2024 no padrão, que é um ano, com a prorrogação vai até 2025. É só alterar a data aqui de vencimento, tá? A gente não faz mais controle de prorrogação porque não existe mais o protocolo, né? Que antes tinha que entrar realmente com processo dentro do MDIC, do CSEX, para conseguir essa prorrogação. Hoje em dia não precisa mais. Então é importante só colocar a data de vencimento correta, tá? Tá. Acho que é legal também voltar um pouquinho. Nós temos uma pergunta da Nayara. Tá, Juliana, bom dia. Tenho uma dúvida sobre a tela de simulação dos dados do plano da importação Siscomet para modalidade isenção. Os itens, quantidades, valores aparecem de forma automática? Em qual tela anterior devem ser cadastrados esses itens de reposição que estão no ato concessório? Isso é tá, para isenção. tá. Falando de uma maneira bem simplificada, tá? A gente tem o processo todo de cadastro do isenção no e-comics, que aí você tem que fazer cadastrar o ato concessório, fazer o PAF, registrar o XML, enviar os XMLs de importação e exportação, gerar o resumo, e aí vai vir automaticamente a tela de simulação do plano, Isso. tá? Esse é o processo core do e-comics, o processo padrão. Ah, Ju, mas eu tenho um ato concessório aqui que é do cutover, né? É do meu cutover do projeto, porque eu estou em transição de sistemas. Como que eu faço? Você não precisa fazer o PAF de novo para esse tipo de ato. Você pode cadastrar só no resumo, na telinha de resumo que a gente tem, que vai também vir automaticamente aqui para a tela de simulação do plano. É, a gente pode fazer qualquer coisa, se vocês preferirem, a gente pode fazer um webinar só de cadastros do ato concessório, né? O início mesmo,
Porque é um tema um pouco mais extenso, tá? Mas resumidamente seria isso, a gente tem algumas opções, tem essa tela, a tela de resumo que eu estou comentando é essa aqui, tá? Cadastrando aqui nessa tela, pro isenção, tá? Não estamos falando quem é só suspensão, não tem tanta ação nessa tela, tá? Mas aqui, no isenção, é possível cadastrar e aí ele vai direto lá para a tela de simulação. Mas, de novo, se vocês quiserem, né, que a gente faça um novo webinar sobre cadastros, a Uhum. gente pode coloquem no chat que a gente pode marcar. Mas é um tema um pouco mais extenso. Resumidamente, seria isso. Tá. E aí, para finalizar aqui, nós temos um comentário da Viviane. Obrigada, Vivi. Ela quis dizer que a prorrogação, por mais que a gente só altere as datas no e-comics, mas ela precisa ser solicitada no drawback web. O deferimento ele é Hum, automático, mas precisa sim ser solicitado. verdade, Obrigada, Vivi. verdade, boa colocação. Realmente, precisa entrar lá no drawback web, né, seja suspensão, seja isenção, e solicitar essa prorrogação. Perfeito. Vamos lá então, vamos fazer as vinculações? Perfeito. Vou fechar aqui as telinhas. Assim, só para. Então, qual que é o cenário que eu vou mostrar para vocês agora? Vou mostrar o cenário de quando a gente tem dois atos com os mesmos itens e com vencimento na mesma data. Então, como que funciona? Eu tenho dois atos disponíveis para utilização na data de hoje. Então, não quer dizer que eles tenham o mesmo vencimento, tá? Mas eu tenho um ato isenção e eu tenho um ato suspensão que, na data de hoje, estão válidos para serem utilizados. Deixa eu até mostrar aqui na telinha de simulação do plano para a gente visualizar melhor. Então, aqui a gente tem o ato de suspensão, que está com vencimento para janeiro de 2024. Então, ele ainda está válido. E ele ainda tem saldo para ser utilizado. E eu tenho um ato concessório isenção, que também está válido e que também tem saldo, ok? Então, com essas informações, a gente vai fazer a vinculação de um processo. Eu vou fazer de duas maneiras. Eu vou fazer a vinculação gerando LI através da ADI e vou fazer a vinculação gerando ALI manualmente, ok? Então, vou entrar aqui no processo. A gente já tem um processo pronto aqui, tá? Então, aqui está tudo disponível, o processo, ele já tem a informação de conhecimento de transporte, já tem a invoice vinculada no embarque, ele não está totalizado no momento, já tem todas as informações para eu poder gerar a DI. Então, o que que acontece? Quando eu vou gerar uma LI de drawback, eu tenho algumas maneiras que eu posso fazer isso. São três, para ser mais exato. Eu posso gerar através da DI, através da própria tela de LI e gerar a partir da fatura. Agora eu vou mostrar como a gente gera a partir da DI. Então, vindo aqui na telinha de desembaraço, lembrando que aqui a gente está na versão 110, tá? A versão 109 com os patches mais atualizados também já estão nesse padrão de tela, tá? A 108, aí eu já não tem mais patch atualizando. Então, pode ser que tenha diferença na tela, ok? Então,
eu poderia vir aqui direto já clicar para gerar a declaração, mas não está totalizado. Então, o que eu preciso fazer? Totalizar. Deixa eu só tirar essa barra aqui, que ela não está deixando eu ver. Você consegue colocar a Aqui. barra embaixo É, também. joguei Barra ela para só. baixo. Isso. Então, eu vou totalizar aqui. Totalizando, ele vai dar um aviso de que não tem o peso bruto informado, não tem problema, não é o aviso impeditivo. E eu vou gerar essa declaração. Então, uma declaração de consumo. E vou dar o OK aqui. Aqui dentro desse ambiente especificamente, a gente deixou habilitado a Profile, que pergunta para o usuário se ele deseja que seja vinculada uma LI de drawback. Isso é opcional, de acordo com o que a empresa quer. Vai ter empresa que prefere que esse aviso não apareça e que vincule tudo que for de drawback na importação. E vai ter empresa que vai preferir deixar isso na mão do usuário para ele colocar sim ou não. Aí é de estratégia. Então, aqui, ele está perguntando se eu quero que gere essas linhas de drawback na LI automaticamente. Então, no caso, é sim. E aqui, nesse segundo aviso, ele está explicando que se o saldo maior for para drawback, se ele deseja que eu quebre essa linha. Então, se eu colocar assim, ele vai quebrar essa linha automaticamente. Se não, ele vai gerar uma linha só, sem o drawback, porque eu não tenho saldo suficiente para gerar uma linha completa. Tá? Então, colocando sim, o sistema vai fazer a quebra automática já. Então, vamos supor, eu tenho um saldo de 5, mas eu tenho uma quantidade de 10, ele vai já gerar uma linha com 5 vinculando o drawback e vai gerar uma linha com 5 sem o drawback, ok? Aí, dando o sim aqui, ele vai dar o aviso que foi gerado licenças de drawback. Aqui vai gerar a ADI normal. Atualizando a tela, ele vai trazer todas as informações que a gente tem de desembaraço. Então, a gente já tem a ADI, as licenças e o ato concessório que foi vinculado. Então, prestem atenção aqui, ó, que ele já informa que o ato que ele vinculou é do isenção. Então, a gente entra justamente naquela questão que eu comentei. Como eu tenho dois atos com os mesmos itens, com vencimento válido para a data de hoje, ele vai vincular primeiro no isenção. Então, se eu puxar aqui as DIs, desculpa, as LIs, ele vai trazer o ato do isenção. Então, se eu der 2 cliques aqui, como eu tenho a permissão de acesso, ele vai abrir o ato concessório e vai me mostrar qual ato que está vinculado, tá? Então, assim, é importante saber essa ordem, porque se houver uma estratégia da empresa para não ter essa vinculação, a gente tem opções também. Aí, agora que eu vou mostrar essas opções. Então, aqui eu vou excluir essas LIs primeiro. Aqui. Eu já excluí as LIs, vou excluir aqui a DI também. Só para a gente fazer o outro tipo de vinculação. Então, ó, aqui está tudo limpo agora, eu não tenho mais nenhuma informação. Qual é a outra opção que a gente tem de vinculação a partir do próprio embarque? É a partir da tela de licenças. Então, clicando aqui na licenças,
ele já vai carregar o embarque, a URF cadastrada, caso já esteja cadastrada, tanto de entrada como de despacho. Clicando aqui em girar, ele vai carregar a tela, você vai selecionar a invoice que você quer, e ele vai carregar as 3 linhas. Então vamos supor, putz, aqui nessa primeira linha, eu quero o ato de suspensão. Então você pode procurar aqui na própria Love, que ele já vai trazer, e você tem que informar o número do RD. Nesse caso aqui, como ele já faz a busca e já entende que tem uma linha só para esse item, ele já vai trazer aqui na Love qual é o item que você deseja. Se tiver mais de uma linha com o mesmo part number, com o mesmo código, aí ele vai trazer essas 2 linhas, desde que tenha saldo também, tá? Então, voltando aqui. Aí, essa segunda linha, eu quero vincular uma isenção. Então, vou pegar aqui o ato concessório. Se você já tiver o número do ato concessório, é só colocar aqui, tá? Não precisa entrar na Love especificamente. E aí, o número do RD do item, ele já sobe aqui, ó, tá vendo? Já te traz aqui. E aí, essa outra linha aqui eu vou deixar sem vinculação do drawback, tá? Quando você salva, ele já traz a informação de fator de conversão e já traz a quantidade que tem no drawback, tá? Então, quando tem uma estratégia da própria empresa por trás disso, é possível fazer a vinculação dessa maneira, tá? Obviamente, né? Não preciso nem. Aliás, quero reforçar, mas acho que nem precisa. É, é preciso muito cuidado quando você tem mais de um ato para o mesmo item, por mais que seja de modalidades diferentes. O controle do saldo desses 2 atos precisa ser muito preciso. Precisa estar com as informações muito bem colocadas em todos os sistemas, para que não haja nenhuma diferença entre eles, tá? Uma coisa comum e uma dúvida comum que sempre surge é: Ju, mas qual que é o tipo de controle que o ato concessório vai fazer? Como que ele vai saber, se eu, por exemplo, eu tenho uma unidade comercial em peça e a unidade estatística em quilo? Você precisa informar. Então, dentro da parte de cadastros, a gente tem o fator de conversão, que é o que puxa aqui, tá? Então, é extremamente importante também ter os cadastros do ato muito bem atualizados. Porque se o fator de conversão tiver diferente do que é o real, ele não vai trazer a informação correta para o drawback. Ele não vai conseguir fazer a conta corretamente, tá? Ju, desculpa te cortar, Claro. mas o William comentou aqui, de fato, nós temos uma profile no sistema que traz aí a prioridade do consumo da LI. Ela fica configurada como isenção, que seria o default, mas de repente, se o cliente quiser fazer aí uma prioridade em cima de uma suspensão ou considerar em cima de um vencimento, vamos mostrar para o pessoal a profile, é Claro. a TRW Prioridade Consumo LI. Vamos aqui. Bem, para quem não conhece essa tela de profile, né? Ô, Bru, consegue me mandar no chat? É TRW, underline, prioridade. Pesquisa como prioridade, por favor. Tá, aqui. Isso. Obrigada, William. Isso. Obrigado, William. Então, ó, isso daqui é muito legal mesmo. Ele, com o campo informado aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Com o conteúdo informado aqui, você consegue definir realmente a prioridade. Então, qual que vai ser?
Se for informado o I, ele vai preferir os atos de isenção. Se for o S, vai ser os atos de suspensão. E se for o N, vai ser nenhum dos dois e vai considerar o valor de vencimento. O valor default sempre vai ser o I, do isenção. Caso vocês queiram alterar, é uma possibilidade que tem. E aí ele vai começar a considerar conforme tiver nessa profile, tá? É importante, tá? Chequem quem tem a permissão para alterar essa profile, porque é uma parte extremamente importante do sistema, e então deve sempre ficar muito de olho quem tem a permissão ou não para alterar, tá? Bem, agora voltando um pouquinho para a parte de vinculação. A gente também tem a possibilidade de incluir a LI sem a vinculação do embarque, tá? E aí vai ser a mesma coisa que eu acabei de fazer agora. Você cria a LI sem o embarque, só com a fatura, e depois vem aqui na abinha de drawback e pode selecionar os atos que você quiser, ou, de acordo com a profile, ele vai trazer a informação dos atos que tiverem disponíveis, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Uma coisa muito importante também. Todas as LIs geradas no e-comics, elas já vão consumir o saldo do drawback a partir do momento que elas estão criadas no e-comics. Então, deixa eu voltar aqui para a tela do embarque. O que é importante? Sempre tem que estar com a totalização feita nas LIs a partir do momento que elas são criadas. Então, qualquer alteração que for feita na LI precisa totalizar. Hoje, na versão 110, as LIs já ficam aqui na tela, então fica mais fácil da gente consultar. É só clicar aqui no totalizar, que ele já vai totalizar tudo que precisa, tá? Incluindo as LIs. Então, uma diferença de saldo que pode existir e vai existir durante a vida útil do ato é o quê? Criei a LI no e-comics, mas eu só vou transmitir ela pro Drawback Web, pro Syscomex, né? Desculpa, pro Syscomex, daqui meia hora. Se eu tirar um relatório de drawback no meio desse tempo, né, no e-comics e no drawback web, vai existir a diferença dessa LI. Por quê? Porque a LI ainda não foi transmitida para o Syscomex, então ela não existe para o Syscomex. Mas para o e-comics, ela já existe, ela já está criada. Então é preciso muito cuidado com as LIs criadas dentro do e-comics, para que elas sejam devidamente transmitidas para o Syscomex. O inverso também não pode acontecer. Então, por exemplo, você registrar uma LI manualmente de drawback dentro do Syscomex e não criar ela dentro do e-comics é um perigo muito grande, tá? Porque a LI vai existir dentro do Syscomex, mas não vai existir dentro do e-comics. Então, o que o e-comics vai fazer? Vai liberar saldo a mais. Ele vai entender que aquela LI não existe, então eu tenho aquele saldo disponível. Por isso, precisa muito cuidado quando for criar as LIs, tanto no e-comics como no Syscomex. Precisa seguir o processo correto da LI, que é gerar a LI dentro do e-comics, transmitir ela para o Syscomex via XML e pegar a informação de volta para ter a informação alimentada dentro do e-comics, tá? De vinculação seria isso, da importação. Eu vou mostrar agora para vocês, rapidinho, só a tela de acompanhamento do drawback, que é uma tela muito legal para consultar as informações durante
a execução do ato concessório. Então, aqui na parte de drawback, consultas, opa, aqui, resumo não, desculpa, acompanhamento, plano de importação. Aqui nessa tela, ele vai trazer todas as informações que a gente tem na importação daquele ato. Então, eu vou pegar aqui o ato de suspensão que a gente estava usando e vou subir ele. Se eu olhar aqui, ele já vai me trazer o quanto que eu tenho de quantidade. Esse era um ato que eu já tinha uma DI vinculada a ele, tá? Aí aqui, ó, ele está considerando que eu tenho 2 de quantidade na LI, mas que eu tenho só 1 na quantidade de importação. Por quê? Porque eu tenho uma LI gerada, mas eu não tenho uma LI importada. Eu não tenho DI para essa LI. Quando eu gerar a DI, ele vai aumentar essa quantidade importada para 2. Quando eu colocar a data de recebimento, ele vai subir aqui também. Quando for comprovada aquela importação por uma exportação, ele vai subir aqui a quantidade comprovada. Quantidade alocada na NF é quando tem ato intermediário, tá? Então é outro assunto. Não vamos falar dele hoje. Aí eu tenho a quantidade realmente exportada, que é quando já tem a averbação da exportação. E aí aqui eu tenho os saldos realmente. Então eu tenho a quantidade a importar, a quantidade a importar original. Qual é a diferença entre as duas? É o saldo real, que a gente viu lá na tela de simulação do plano, a quantidade a comprovar, a quantidade encerrada, que já foi finalizado, eu já fiz a comprovação dela, o saldo que ainda precisa comprovar. Por que ele está zero aqui? Porque eu fiz uma importação, então ele não está considerando como um saldo a comprovar ainda. E aí aqui eu tenho a quantidade prevista inicial, prevista na OME. Então aqui são as quantidades na unidade de medida estatística especificamente, tá? E aqui, mais para o final, a gente tem os valores e a previsão de imposto dessas importações, tá? Junto com a alíquota também, tá? Então, essa é uma tela bem interessante, para ser utilizada para controle. A gente também tem alguns relatórios da importação, então vindo aqui em relatórios, importações, a gente vai ter o relatório de LI de drawback, que é um relatório que ele vai trazer todas as LIs que estão vinculadas naquele ato concessório no e-comics, importante salientar. E a gente também tem o relatório de benefícios efetivos, que são as DIs que realmente foram registradas e que você já tem o cálculo dos impostos em cima dessas DIs, tá? De importação, seria basicamente isso. Bru, tem mais alguma questão sobre essa parte que já dê para a gente falar? Estava no mudo. A Angélica fez uma pergunta referente ao cadastro de fator de conversão. Tá. Bruna, se o cadastro de fator de conversão é obrigatório, mesmo que o material de importação ou exportação seja por quilo? Primeiro ela colocou assim, Bruna, no fator de conversão, se o meu material é quilo, vou Uhum. controlar por quilo, preciso cadastrar o fator de conversão? Se a unidade comercial for quilo e a quantidade estatística for quilo, o sistema já entende que as unidades são iguais, então não, ele não vai pedir. Agora, se for tonelada e quilo, aí já precisa cadastrar, Sim, isso mesmo. tá? Então, quando as unidades estatística e comercial forem iguais, não vai ter problema.
Agora, se for diferente, por mais que seja parecida, ainda assim precisa cadastrar. Então, por exemplo, eu tenho peça para unidade, eu preciso cadastrar? Sim. Eu tenho unidade para unidade, preciso cadastrar? Não. A gente teve também uma pergunta do Denis. Ele informou: nesta tela de acompanhamento do plano de importação, ela é usada para o módulo de isenção e suspensão? É, essa tela aqui, ela funciona pro módulo de suspensão. Pro módulo de isenção, você não tem controle de exportações, porque você, a partir do momento que você fez a importação no isenção, encerrou. Então, pro isenção, eu recomendo o relatório de LI de drawback, que vai trazer todas as LIs, e o relatório de benefícios efetivos. A gente, na parte de consultas, também tem a parte de resumo importado, que também funciona por isenção, porque ele vai trazer só a parte importada, ele não vai trazer os exportados. Uhum. E a tela de simulação do plano, que também vai te trazer os saldos, né? A tela de acompanhamento ela é realmente mais para suspensão, Perfeito, Ju. tá? Beleza. Então, para finalizar, né, o nosso último tema é a vinculação das exportações no suspensão. As exportações no suspensão, a gente tem algumas premissas a mais. Então, vou mostrar aqui a tela de simulação do plano da exportação, para a gente falar um pouquinho dela, e depois eu passo quais são as premissas. Então, aqui na tela de simulação do plano da exportação, a gente vai ter, basicamente, a mesma ideia da tela da importação, só que mais simplificada, porque a gente não precisa de tantas informações. Então, assim, eu vou ter a informação do item, que é extremamente importante e precisa ser preenchida, a porcentagem de comissão, caso tenha, a NCM do grupo ou do produto, depende do que foi cadastrado. Nesse exemplo aqui, a gente cadastrou o grupo, a quantidade prevista e a descrição do item no Siscomex. Então, essa descrição do item é o que vai subir para a DUI, tá? Importante também, é legal sempre ter ela atualizada. Por padrão, o Ecomex sempre vai olhar através do FIFO as exportações. Então, ele vai pegar o ato mais antigo para vincular e até o mais novo. Caso tenha algum ato com a mesma data desse período, né? Vamos supor que tem 2 atos com o mesmo vencimento para o mesmo produto. Aí ele vai seguir a sequência de criação, tá? Um fator importante. Sem essa data aqui do item, tanto na importação como na exportação, ele não vai fazer a vinculação dos dois, tá? Precisa ter essa informação, porque vai no XML, tanto da DUI como da LI, e se não tiver, o sistema, o Siscomex e o portal único, vai rejeitar aquele XML. É, Quais são as premissas para a vinculação da exportação? Na exportação, a não ser que você peça para que você informe no ato concessório dentro do e-commerce que você quer controlar o saldo da exportação, ele não vai controlar, que é a mesma premissa do drawback web. O drawback web ele não controla saldo da exportação. Se você exportar a mais, ele vai considerar como uma eficiência do seu processo produtivo, uma mudança do laudo técnico. Ele não vai te impedir de vincular uma exportação naquele ato concessório.
Considerando isso, o e-commerce também só faz isso se o usuário selecionar um flag no cadastro de ato concessório. Então, aqui dentro do ato, a gente tem um flag aqui nessa parte de opções, na aba 2. A gente tem esse flag de controle de saldo da exportação. Se ele tiver flaggado, realmente vai existir um controle. Se não, não vai existir esse controle, ok? Eh, Motivos pelos quais podem não acontecer a vinculação na exportação dentro do e-commerce. Não existe ato disponível com vencimento, o ato não está deferido, mesma coisa da importação, né? Então aqui tem que estar deferido, o vencimento tem que estar ok. Não tem controle de saldo, então não tem saldo relacionado, mas precisa existir pelo menos uma importação com data de recebimento. Se não tiver a data de recebimento nas importações, ele não vai fazer esse vínculo. 4. Precisa também ter a informação aqui de tipo de planejamento ambos, que aí ele consegue vincular. E aqui na parte de empresas, precisa estar liberado a empresa importadora e a empresa exportadora, tá? Então, caso o ato concessório tenha mais de uma empresa envolvida, e aí uma empresa importa e outra exporta, precisa ser informado a essas empresas, porque aí o sistema vai entender que ele precisa considerar as exportações daquelas empresas, tá? Outras coisas que podem impedir o vínculo do ato concessório. Aqui nas opções, a gente tem um campo que é índice geral para vinculação. O que funciona nesse campo? Esse índice geral, ele traz para você informar uma porcentagem que precisa existir de importação com recebimento para você fazer essa exportação. Então, por exemplo, tem empresa que opta por ter 50% das importações realizadas para aí começar a vincular as exportações. Estratégia. Pode ser 50, pode ser 30, independente. Mas existe uma porcentagem que está ali que está preenchido nesse campo e que precisa ser informada para que o e-commerce consiga fazer essa trava. Se isso tiver preenchido, ele realmente vai travar, tá? Outra opção que existe, aí essa parte é no planejamento do ato concessório, planejamento é só para suspensão, tá? Se aqui no planejamento for informado uma quantidade mínima a vincular e uma quantidade máxima a vincular, o sistema vai fazer essa conta na vinculação da exportação para poder vincular um ato concessório. Então, vamos supor, se você colocou que o mínimo para vincular é $100 e a sua exportação tem 99,99, ele não vai vincular essa importação no ato concessório, porque ele vai considerar que está abaixo do mínimo desejado. Agora, o contrário, se for o máximo, por exemplo, LIs com mais de $100.000, eu não quero que vincule. Você coloca $100.000 aqui, ele não vai vincular essas duis, desculpa. Ele não vai vincular essas duis que estejam acima desse valor. Então, se tiver $100.000 e 1 centavo, ele não vai vincular. Lembrando que caso existam outras moedas envolvidas no ato concessório, ele vai fazer essa conta de acordo com a moeda especificada. Por isso que precisa sempre ter a taxa cadastrada para fazer os processos. É um dos motivos, né? Então, na exportação, é sempre importante verificar
esses pontos. Se os cadastros estão corretos nessas questões de mínimo e máximo, na questão de ter um índice geral de vinculação, e também, que aí é outra parte aqui do ato concessório, que eu acabei esquecendo de comentar. Eu acho que eu fechei a tela. Deixa eu abrir de novo. Que é a parte aqui da média de fabricação, eh, do processo produtivo. Então, como que funciona? Dependendo dos dias que você informar aqui, por exemplo, se você informar que tem 10 dias para vinculação para fabricação do item exportado, como que vai funcionar? A partir da data da DI, isso é programável em Profile, não me recordo a Profile, mas eu sei que é programável em Profile. A partir da data selecionada, seja da DI, seja a data de recebimento, você tem 10 dias, que é o que eu usei de exemplo, 10 dias para fazer o produto exportado e vincular a DUI desse produto. Se você tiver 9 dias entre a data selecionada da importação e a DUI, ele não vai fazer essa vinculação, porque ele vai entender que está fora do prazo do processo produtivo, tá? Então é importante prestar muita atenção em todos os campos que são preenchidos aqui nessa parte da opção 2, porque é aqui que vai definir muita coisa de vinculação da exportação. E aí, última informação da exportação, que é muito importante, a gente tem o rastreamento das vinculações da exportação. Quando esse flag aqui está acionado, ele vai, toda vez que for vinculado ou não um ato concessório na fatura, ele vai trazer a informação do porquê que ele não vinculou. Ah, eu não vinculei porque não atingiu o índice geral. Ele vai trazer no evento esse motivo. Ou então ele vai falar: eu não tenho taxa para calcular a informação de mínimo e máximo. Ou então eu não tenho ato disponível com vencimento. Por isso que é importante ter todas as informações corretas, e esse flag ajuda na análise do porquê que não vinculou, a exportação. Só recomendo tomar cuidado, porque é um flag que acaba deixando um processo um pouquinho mais moroso, mas, caso tenha alguma dúvida, eu acho que vale muito a pena deixar essa vinculação com esse flag informado, para justamente conseguir rastrear melhor os motivos do porquê não está vinculando, ok. Bem, a gente está um pouquinho, vou deixar 15 minutinhos aí para responder as perguntas que tiverem. A gente finaliza o tema aqui. Aí, Bruno, não Tá. sei como que estão de Pessoal, dúvidas. podem escrever aqui, eu estou lendo todas as mensagens, mas eu fui respondendo todo mundo. Teve só um comentário da Samantha aqui, não entendi, mas acho que pode ser alguma fala da Ju, sobre o saldo da nota fiscal. Não é apenas para intermediário, mas para integrado. Não. Ah, realmente, pode ser para o integrado também, caso a empresa use o mercado nacional. Ah, sim, perfeito. Obrigada, Samantha. A outra a gente já respondeu para o Denis. A Nayara comentou sobre os manuais do e-comics. Os manuais, eles são disponibilizados pela nossa área de produtos, tá? E não pela academia. Mas você consegue ter acesso aos documentos através do Information Center. Então, Isso, qualquer dúvida que vocês ok. precisam relacionado aos manuais, vocês podem mandar um e-mail para produto@ecomics.com.br e eles vão estar respondendo para vocês aí sobre os documentos. Mas o Information Center, a Juliana está mostrando para nós aí, é um ponto de interrogação, que ele abre todos os documentos online. Aí nós Isso. temos alguns parabéns aqui para você, Ju, que você arrasou. Obrigada, pessoal. É, Se alguém tiver mais alguma questão, pode escrever aqui, por favor. E só deixando um spoiler para todos.
nós temos um webinar aí referente às dúvidas recorrentes, né, como eu disse aí, que o drawback era uma delas, para a gente falar de retificação de DI. Agendamos para o dia 20 de setembro, a gente sempre mantém às 10 horas. Então, convido a todos aí a participarem, dia 20 de setembro. E nós temos aí um próximo, que é para falar dos nossos novos pets, que eu acho que é o pet 46 e 47, se eu não me engano, no dia Isso. 12 de setembro, tá? Então, às 10 horas também, nós falaremos aí, ao vivo com vocês, sobre os pets. Acho que ninguém escreveu mais nada, temos mais alguns outros parabéns aqui, Ju, para Obrigada, você. pessoal. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Batemos o recorde aí, hoje só academia com 90 pessoas ao vivo. Agradeço mesmo a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Ju. Até o próximo webinar, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.